São 4 temas que nós temos: desafios para compor um time de ECMO, ECMO no paciente pediátrico, ECMO no paciente adulto, ECMO em pacientes Covid positivos. Situação atual da ECMO pediátrica, indicações neonatais e pediátricas, aspectos relevantes, né, no grupo infantil e um pouco de resultados. Na verdade, eu vou mais até discutir no final um pouco essa questão dos resultados. A situação atual em relação à ECMO pediátrica, eu acho que não tem como a gente não comentar sobre casos com Covid. E no mundo infantil, isso realmente tem tido pouca repercussão, alguns relatos de caso e uma baixa mortalidade e é muito associada a comorbidades. Através do Dr. Daniel Garros, que é um dos centros da América do Norte, compartilhou esses dados comigo, nós temos aí nas UTIs que são vinculadas a esse sistema, menos de 300 casos relatados pediátricos, em torno de 100 casos, 107 casos são de pacientes até com mais de 18 anos, que acabam internando na mesma UTI. Então, esse número cai para 189 e seria até 18 anos, né, em toda a América do Norte, ou seja, realmente não é um número muito grande, onde teve alguns casos, sim, alguns relatos de casos de ECMO, mas onde, sem dúvida nenhuma, que a situação está muito mais relacionada a comorbidades. Você vê que a porcentagem de pacientes normais, sem nenhuma comorbidade, é bastante baixa. Essa mensagem que eu gostaria de dar no início é uma palavra de Plotkin, que em 1994 ele escreveu de que a chave do sucesso do ECMO ele está no time do início do ECMO. Então, nós não podemos perder aquele time, não tão cedo e nem também tão tarde, para que a gente não possa perder o paciente porque nós iniciamos tardiamente. Para a situação da Covid-19, a gente vê que os pacientes com aquela impossibilidade de boa ventilação, ou seja, de reverter as alterações pulmonares ou cardiovasculares, por maneiras convencionais, a ECMO está indicada. Esse é o princípio mais importante da definição. E como é que nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer através de uma assistência venovenosa. É aquela que está indicada principalmente para os pacientes com lesão pulmonar. É a que nós vamos falar mais aqui e é o ponto principal dos pacientes com Covid-19. Conduzir ECMO nas nossas instituições não é uma tarefa simples, é um desafio, precisa de muito planejamento, de muito trabalho. Sendo que ECMO é muito mais que colocar cânulas e ligar uma máquina, é muito mais do que isso. Eu acho que isso tem tudo a ver com essa proposta hoje de nós falarmos de ECMO na atualidade. Então, baseado na nossa experiência e na experiência de outros centros que conhecemos, e também, obviamente, naquilo que é descrito na literatura, nós conseguimos elencar aqui 5 grandes desafios que nós entendemos serem os maiores a serem vencidos para que se tenha um programa de ECMO. Então, relativamente ao papel do ECMO no Covid-19, nós podemos dizer que estamos no início de uma experiência. Como sabem, nós fomos atingidos pela Covid-19 antes do vosso país. Há provavelmente uma diferença de cerca de 15 dias entre o aparecimento da doença num país e no outro. E curiosamente, os primeiros dados de ECMO em Covid-19 resultam de uma vontade de o usar. E esta vontade de o usar estriba muito num significativo Randomized Control Trial de ECMO em doentes adultos com ARDS e que, em boa verdade, foi parado porque não havia diferença estatisticamente significativa no outcome primário do estudo, que era a mortalidade aos 60 dias, entre a utilização de ECMO no grupo de doentes e aquilo que era chamado Standard of Care do outro lado, nomeadamente a utilização de bloqueio neuromuscular e de ventilação em decúbito ventral. Mostra-se que, de facto, em boa verdade, há uma redução do risco de mortalidade e de crossover para ECMO, portanto, um outcome compósito que não deixa de ser relevante
e numa análise pós-hoc realizada posteriormente, dá a ideia ou mostrava que esta mortalidade era muito provavelmente reduzida ou diminuída. Nós chegamos a 330 pessoas assistindo a esse webinar, é um recorde para a sociedade, apesar de ser o segundo, né? Mas é muito bom ter isso aí. Fernando, eu deixei você por último porque eu tenho que fazer um comentário. A mãe da Amanda Maria, que é Dona Beatriz, ela mandou um grande abraço e agradecendo o que você fez pela filha dela. Então, você, como todos os que estão na linha de frente e que fazem isso, que são heróis, ainda a maior parte deles desconhecidos, mas é bom sempre para o médico poder ser agradecido por quem tem. Os próximos webinars, quer dizer, no dia 5 será o webinar sobre a cirurgia minimamente invasiva, no dia 12 sobre cirurgia dos defeitos septal, tanto vascular, vocês não podem não acreditar, mas as coisas são possíveis, tanto vasculares como endovasculares, e o cardiologista intervencionista, que eu não vou falar o nome, que vai participar. Acho que esse é o futuro da nossa geração, o cirurgião vai ser um cirurgião híbrido. Depois nós vamos ter no dia 19/5 a análise de casos clínicos de válvula aórtica e no dia 2/6 teremos válvulas de liberação rápida que vão ser colocadas aqui. De qualquer maneira, eu agradeço a todos os palestrantes por proporcionarem estar até agora dentro desse webinar e todo esse webinar vai estar gravado, vai estar no YouTube mais tarde através do site da sociedade. Até à próxima. Keep safe, como dizem os ingleses, não é? Porque nós precisamos, isso é um grande dos problemas de quem está na frontline. Tá? Um abraço para todos.